No vídeo passado, falamos sobre a importância e a necessidade de se fazer uma oração de guerra em nosso cotidiano. Quando cheguei nesse ponto da inspiração, entendi que sem resiliência não conseguiremos orar em meio à guerra. Não teremos a determinação, a coragem, o impulso necessário para clamarmos com vigor que uma guerra existe. Se você encara o grande conflito espiritual como uma guerra, se você se vê como um soldado combatente, sabe que seu adversário pode te reduzir a pó se você deixar de viver, você entender para que serve e praticar logo a resiliência em sua vida. Já adianto que resiliência é somente para os disciplinados. Mas Marcelo, eu não sou disciplinado. Tudo bem. Você não é disciplinado, está lutando numa guerra? Então, se prepare para morrer. Olá, sou Marcelo Domingues. Somos fracos quando se trata de assuntos do espírito. Somos pré-determinados a desistir no primeiro confronto em nossa alma. Parece que falta vontade, não conseguimos lutar contra o que quer nos destruir. E aí, você quer viver para sempre? Então, o que deve ser feito? Você já ouviu falar em resiliência? Aliás, é a palavra da moda hoje em dia, né? Mas para que serve a resiliência na prática? Isso pode estar relacionado à nossa fé? Se você encara o grande conflito espiritual como uma guerra, se você se vê como um soldado combatente, se você sabe que seu adversário pode te reduzir a pó se você deixar de vigiar, então é bom você entender para que serve e praticar logo a resiliência em sua vida. Mas já adianto que resiliência é somente para os disciplinados. Mas Marcelo, eu não sou disciplinado. Tudo bem. Você não é disciplinado e está lutando numa guerra? Então, se prepare para morrer. Isso é sério. Se um indisciplinado luta em uma guerra, morre ele quem fizer parte do seu pelotão. Fala do seu grupo no exército, ou seja, seus companheiros que lutam ao seu lado. Calma aí, Marcelo. Sempre escutei que quanto à espiritualidade, a morte eterna é individual. É isso mesmo. Você está certo. A salvação eterna ou a morte são individuais. Então por que os meus irmãos que lutam ao meu lado poderão morrer por uma deficiência minha? Te respondo daqui a pouco. Primeiro vou te explicar o que é resiliência. Resiliência é um conceito emprestado da física que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas e reagir positivamente a eles sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Sabe quando você está sedentário e resolve praticar atividade física? Vamos imaginar uma corrida como exemplo. Você que estava um tempão sem correr, dá a largada e logo nos primeiros metros a sua perna pesa, falta fôlego para prosseguir e você acaba desistindo de correr e começa a andar. Nessa corrida, o primeiro inimigo a ser enfrentado não era o seu músculo, mas sim a sua mente, que não estava doutrinada a superar obstáculos. Diz um velho ditado que não podemos controlar os ventos que sopram o nosso barco, mas podemos ajustar as velas para chegarmos ao nosso destino. É exatamente o que faz a pessoa resiliente. Ajusta as velas para chegar ao objetivo, adaptando-se e agindo com flexibilidade diante da conjuntura adversa. É assim que os Navy SEALs fazem. Eles são uma força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos. Acredita que seja a equipe mais eficiente no mundo. Eles são treinados para levar a resiliência física ao limite, seja no mar, no ar ou na terra. Eles são referência quanto à habilidade de superar os desgastes emocionais em si próprios. A liderança deles serve de inspiração até mesmo no mundo corporativo. Resiliência, então, é um dos sinais do verdadeiro líder, capaz de enfrentar e suplantar crises, problemas, obstáculos e adversidades com serenidade em situações de estresse. Moisés foi um líder. Qual força moveu Moisés quando ele guiou o povo de Israel por 40 anos no deserto? Não foi a resiliência, foi a fé. O que então fez Moisés colocar essa fé em prática? Ainda não foi a resiliência, foi o Espírito Santo. Agora, qual força interior fez Moisés acertar o mover do Espírito Santo? Agora sim, resiliência, porque o aceitar dependia única e exclusivamente do seu livre-arbítrio. O pecado foi concebido
em Adão e Eva justamente por não encontrar força interior que pudesse barrá-lo dentro deles. Eles não tiveram resiliência. Voltando a falar em líder, vamos ao maior deles, Jesus Cristo. Maior do que qualquer Navy Seals. Jesus demonstrou uma resiliência física inacreditável quando jejuou por 40 dias no deserto. E depois, quando superou as tentações de Satanás nesse mesmo deserto, ele demonstrou uma resiliência espiritual perfeita. Olha que interessante. O sofrimento de Jesus na paixão de Cristo, tudo o que ele sofreu desde que foi traído por Judas e capturado pelos soldados, até a crucificação e morte na cruz, açoites na sua pele, perfurações em seu corpo, unem a resiliência física e espiritual em um só momento, para que o plano da salvação da humanidade, pecadora, fosse concluído. Por isso que Jesus tem que ser o nosso exemplo de determinação e vitória. Sem a resiliência, sem a força de vontade do lado humano de Jesus em seu livre-arbítrio, ele não teria conseguido dizer suas últimas palavras na cruz: está consumado. No vídeo passado, falamos sobre a importância e a necessidade de fazer uma oração de guerra em nosso cotidiano de provações. Mas quando cheguei nesse ponto da inspiração, entendi que sem resiliência não conseguiremos orar em meio à guerra. Não teremos a determinação, a coragem, o impulso necessário para clamarmos com vigor que uma guerra exige. Então vejo a necessidade de voltarmos ao raciocínio quanto ao perigo de sermos indisciplinados. É que eu fiquei devendo uma explicação para você, Eu fiz a seguinte afirmação: você não é disciplinado e está lutando em uma guerra, então se prepare para morrer. Porque se um disciplinado luta em uma guerra, morre ele e quem fizer parte do seu pelotão. Aí entra o dilema da minha colocação, porque se sabemos que a morte eterna é individual, então por que meus irmãos de pelotão que combatem as batalhas ao meu lado poderão morrer por uma deficiência minha? Vamos lá. Em um deslocamento tático das forças especiais de polícia e das forças armadas, existe um recurso que se chama conduta de patrulha. Conduta de patrulha é o deslocamento de militares aproveitando-se os locais de proteção existentes no terreno, mediante vínculo de ação de um componente da patrulha ao movimento do seu imediatamente anterior. Parece complicado, mas quer dizer que além das proteções existentes no terreno, um combatente irá proteger o outro durante o deslocamento da equipe. Se um falhar na parte que lhe cabe fazer, todo o grupo estará comprometido. Por isso que a disciplina é tão importante, é que sem ela não existe doutrina. Enquanto não entendermos que é a ação do disciplinado que mantém a doutrina, estaremos correndo risco de morte. Trazendo esse raciocínio para a espiritualidade, vamos equiparar os membros de uma família dentro de casa a um pelotão do exército. Tanto papai, mamãe e seus filhos, quanto os soldados em questão, são seres humanos. Isso quer dizer que são passíveis de erros. Por mais que você tenha motivos para pecar, e eu respeito as suas dores emocionais, por mais que você tenha motivos para pecar, os seus argumentos sempre serão injustificados perante os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus na guerra espiritual se equivalem à conduta de patrulha de um pelotão em deslocamento na guerra convencional. Ou você faz uso desse recurso e sobrevive, ou morre simplesmente por tentar cruzar uma rua no tiroteio do grande conflito espiritual do seu coração. Existem coisas na vida que são únicas, exclusivas. Por exemplo, os mandamentos de Deus. Pela sua segurança na batalha, saiba que na guerra convencional as doutrinas jamais se quebram e na espiritual os 10 mandamentos sequer se envergam. Quando você, como membro da sua família, resolve quebrar o protocolo de segurança espiritual e se expõe ao inimigo sem proteção, com certeza você será ferido, talvez mortalmente, porque do outro lado existem adversários espirituais treinados para te matar. Ao tombar em pecado, você estará comprometendo o deslocamento da sua família, desestruturar todo o grupo ao ponto de virarem presas fáceis ao tentarem te socorrer. Para socorrer um combatente ferido em meio aos tiros, o grupo irá parar de progredir e recuará para socorrer. Com isso, o inimigo avançará para atacar. Você está entendendo? A doutrina e a disciplina em ação requer treinamento constante. Se os membros da sua família não estiverem capacitados para o socorro, o resultado poderá ser catastrófico dentro de um lar.
uma família inteira poderá se perder de Deus pela indisciplina de um, é que a incompreensão do ato impensado de um pode gerar revolta no outro dentro de casa. A ira abre um caminho perigoso contra a defesa do nosso coração, que pode ser fatal para a sobrevivência espiritual. Por isso que eu disse que se você for indisciplinado, se prepare para morrer você e os seus. Quando um militar morto em serviço é sepultado, lhe é concedido as honras fúnebres. A bandeira nacional que cobriu seu caixão é dobrada, em seguida é entregue a um familiar. A salva de tiros e o toque de silêncio na corneta atestam o adeus ao guerreiro. Porém, quando um de nós que sonhamos fazer parte dos 144.000 descrito em Apocalipse 14, a última geração dos verdadeiros adoradores de Deus, morre na batalha espiritual, há um outro cerimonial. No tempo certo acontecerá a abertura dos livros no céu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Eu não sei em que lado da arquibancada você está sentado na plateia da vida. Eu não sei qual ângulo de visão você está tendo do mesmo espetáculo que eu estou assistindo. De repente, o que para mim é bonito, para você é feio. Talvez o que me atrai, ao mesmo tempo, a você repele. Somos vizinhos sentados na arquibancada, olhando para o mesmo ponto do palco em que a peça está sendo encenada, mas com preocupações e propósitos totalmente diferentes um do outro. Isso traz percepções contrárias ao que vemos. Dentre essas percepções, uma se destaca pelo inesperado. Falo dos poetas. A percepção dos poetas chega a ser inacreditável, porque eles enxergam detalhes do que não conseguimos ver, mesmo estando sentados ao lado deles. Eles conseguem expressar em palavras o que o egoísmo dos nossos olhos não consegue ver. Aquilo que você ignora os inspira, basta uma flor, o pôr do sol, uma criança brincando. É como se você estivesse em um estádio de futebol, assistindo o jogo ali com uma visão limitada, sentado atrás do gol, enquanto o poeta está na cadeira ao centro do estádio, tendo uma visão privilegiada da partida. A poesia não é apenas narrada, ela pode ser fotografada. Um fotógrafo pode ser um poeta captando detalhes perfeitos da paisagem que eu não percebi. Ela pode ser pintada. Um pintor pode ser um poeta com um pincel na mão, pintando uma obra de arte que a minha pressa não teve tempo de enxergar. Existem poemas alegres, mas também existem poemas tristes. Só tenha cuidado, porque nesse momento a sua família pode estar escrevendo um poema triste onde você é a inspiração. Talvez a inspiração para a tristeza seja você. Lembra da conduta de patrulha em que o erro de um pode matar a todos? Se tratando da tristeza, a dor inspira a caneta. Aliás, há necessidade maior de se expressar na dor do que na alegria. Os psicólogos até orientam seus pacientes a colocarem para fora a dor através de textos vindos do coração. Você, como líder da sua família, para onde está comandando os seus amados? O voo em formação, quando as aeronaves de uma força aérea estão voando em grupo, elas estão sob o comando de um líder. Ou seja, os pilotos não olham para mais nada, somente para a aeronave líder. As apresentações da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, obedecem esse critério. O que o líder fizer, todos repetirão o movimento instantaneamente. Na Europa, anos atrás, vários aviões de uma esquadrilha se chocaram contra uma montanha justamente porque seguiam o piloto líder. Várias vidas perdidas por um comando mal sucedido. Você, como líder da sua família, para onde está comandando os seus amados? Vocês estão entendendo quão importante é a sua lucidez espiritual dentro de casa? Se permita deixar o Espírito Santo lhe inspirar o comando. Garanto que assim você não errará mais. Os seus atos exercem grande influência sobre os seus entes queridos. Então, que a sabedoria vinda do Santo Espírito guie seus passos aqui na terra, porque pessoas que te amam repetem os seus movimentos. Um dia fui jogar bola com meu filho. Ao término de uma partida de gol a gol, saímos da quadra e sentados ali na praça em que estávamos, ele com 13 anos de idade na época me expôs algo que o estava incomodando muito.
Ele tinha que tomar uma decisão, mas não sabia se estava pronto para isso. E quando eu estava explicando sobre as renúncias que estão por trás de cada decisão que tomamos, ele me interrompeu e falou que queria ser igual a mim quando crescesse. Eu lhe perguntei o porquê. Ele, no auge da inocência da sua pré-adolescência, me respondeu que me achava inteligente, que eu tinha resposta para tudo. Sabe o que tem de mais lindo nessa afirmação dele? É que naquele instante era como se ele estivesse me dizendo: pai, estou em formação de voo contigo. Você está no comando. A partir de agora eu solto o manche do meu avião e o que você fizer, eu vou repetir. Pai, só não erra o comando, porque se você for para o pico daquela montanha, eu também vou. Quer um último conselho? Olhe para sua família e escreva o poema mais belo que você possa escrever. Tem detalhes ali tão bonitos, mas a sua atenção se distraiu com o tempo. Lembra quando o seu filho era pequeno e você não perdia uma pose dele em fotos? Isso para você era um poema. Então está na hora de resgatar esse impulso de novo. Que você, na hora de escrever o seu poema, saiba se espelhar em Jesus. Você sabe por que Jesus foi o maior poeta que já existiu? Porque a sua inspiração vinha de Deus. Deus é amor. Que você possa ser um exemplo de dedicação ao Evangelho, ao ser seguido por sua família e por seus amigos na guerra espiritual. Que o seu testemunho convença. Um verdadeiro líder não manda, ele convence. Que possamos orar com a intensidade que cada batalha exige. Não se esqueça, estamos em uma guerra. Que o amor do Pai nos inspire e nos proteja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.